E uma boa notícia para que muita gente esperava, infelizmente ela não veio. Quem queria escapar das garras do leão do imposto de renda terá que esperar um pouquinho mais, ou nem esperar, porque a tabela dos impostos de renda será mesmo reajustada em 4,5%. O governo federal vetou a correção de 6,5%, que foi aprovada pelo Congresso. Aqui no estúdio, o diretor do Sindifisco, o Edson Brasil, vai nos ajudar a entender essa situação aqui. Edson, tudo bem? Uma boa noite para você. Boa noite. É uma pergunta assim, mais direta, mais objetiva possível. Quando a gente tem uma correção de uma tabela de imposto de renda que fica abaixo da inflação, isso significa que a gente está tendo aumento de imposto de renda? Exatamente. O trabalhador, o assalariado, que é o grande penalizado, ele passa a pagar algo em torno de 6% a mais do imposto em relação ao que ele pagara no ano anterior. Bom, há números conflitantes sobre o que seria a real defasagem da tabela do IR, na opinião do senhor, qual então seria a mais correta, a mais justa, vamos dizer? Historicamente, aí. O governo federal não gosta de falar em correção da tabela, porque isso significaria a volta da indexação, mas ele, desde 2007, tem adotado o centro da meta inflacionária de 4,5% para corrigir essa tabela. Essa é uma maneira de aumentar tributos indiretamente, que foi adotada desde a época do Everardo Maciel. Aumenta-se a arrecadação sem que se faça nenhum esforço adicional. O Sindifisco Nacional, que representa os auditores fiscais da Receita Federal, ele tem um estudo e aponta que se adotássemos a correção da tabela pelo IPCA, ter-se-ia que fazer um ajuste em torno de 64%. E nós comungamos dessa tese, porque quem paga imposto de renda neste país, via de regra, é o trabalhador assalariado. Né? O que ganha menos, ganha pouco, né? Assim. É aquele que não tem como escapar, que tem o seu salário, tem o seu imposto retido na fonte do empregador, o empregador tem que prestar essas informações à Receita Federal. Esse não tem como, e o imposto de renda é muito rígido em relação aos descontos, e não tem como o trabalhador fugir de pagar o imposto de renda. E nós fazemos uma crítica porque as faixas, o Brasil tem 4 faixas de tributação, 5 com a faixa de isenção, já chegamos a ter 16 faixas no período da ditadura militar. E hoje, que vivemos uma democracia, os grandes salários, as grandes rendas, os grandes rentistas, os ganhos de capital, esses não são, via de regra, tributados. Basicamente, o assalariado é quem paga o imposto de renda. É um sistema injusto, né? Quem ganha menos, paga mais. Quem ganha muito, acaba não contribuindo com essa fatia do bolo. Ele é injusto porque ele é regressivo. Ou seja, quando o trabalhador consegue recompor a sua perda salarial, a parte dessa recomposição é penalizada pela tributação, ou seja, ele, mesmo quando ele recompõe o seu salário em 6,5%, parte desses 6,5% vão para pagar imposto, ou seja, ele não consegue recompor o poder aquisitivo no ano anterior. Acontece isso com o imposto de renda, que nesse sentido ele é regressivo, acontece com o IPVA, com o IPTU, os impostos sobre a propriedade. Nós somos um país em que o imposto sobre veículo ele gera mais arrecadação do que o imposto sobre a propriedade territorial urbana, que é também relativo, que isso é um absurdo, e os trabalhadores são aqueles que pagam os impostos. Se falarmos dos impostos sobre o consumo, o ICMS, por exemplo, for acrescentando... se compararmos a estrutura da nossa tributação, do sistema tributário nacional, com as nações desenvolvidas, nós vamos concluir que, se quisermos atingir o estágio de desenvolvimento de bem-estar social dos chamados países de primeiro mundo, essa lógica perversa de tributação ela tem que ser invertida. Muita coisa para repensar, pois né? O Edson tem até um estudo muito interessante, né, com propostas para que fosse modificada essa estrutura, que essa composição nossa, né? Estive olhando lá no site do Sindifisco e achei bastante interessante que seja, por exemplo, cobrar mais pelo consumo, que você poderia cobrar menos pelo consumo, você poderia movimentar mais a economia, né? Menos do consumo, porque veja bem, quando o imposto, quando o governo opta por tributar mais o consumo, como é o caso no Brasil, cerca de 60% de todos os impostos arrecadados nesse país são impostos sobre o consumo,
O consumo ele penaliza os assalariados, penalizam as classes mais baixas, porque se o governo ele dá uma redução de alíquota sobre um bem de consumo, sobre arroz, sobre feijão, o rico e o pobre, em tese, consomem alimentos. Só que o peso do imposto do alimento sobre o salário do trabalhador, ele é infinitamente maior do que o peso do imposto sobre a renda dos ricos. Então, o governo deveria adotar outras faixas de tributação para os valores acima dos valores hoje, que são os máximos da tabela do imposto de renda. E se o governo adotasse essas faixas, mudando as alíquotas, esses valores que ele arrecadaria mais dos maiores salários e das maiores rendas seriam infinitamente compensatórios e não precisaria do governo tirar recurso dos trabalhadores hoje. Pois é, você aumentaria o consumo, né? E a estratégia dessa política econômica atual, apesar que agora está em transição, ela gosta dessa história de aquecer o consumo, né? Poderia ser uma oportunidade de aquecer ainda mais, né, Wellington? Tem uma discussão aí de que a inflação no Brasil, ela resiste porque os salários têm tido ganhos reais. Mas se nós pegarmos o salário mínimo brasileiro, R$ 788, ele ainda é muito pequeno comparativamente ao salário mínimo da Austrália, de Portugal, e também com o aumento de França. preços, inflação, alguns tributos que passa ano, eles vão aumentando. Antes de eu investir na minha carreira de jornalista, eu sempre li, sempre ouvi a tão falada reforma tributária. Parece às vezes que ela é impossível de ser concretizada. Vocês estão falando aí, trazendo essas informações para o nosso telespectador, de que estimular o comércio, né, o consumo, diminuindo os impostos seria formidável. Então, por que essas reformas, por que essas mudanças não acontecem? O ministro Delfim Neto, ele tem uma frase antiga que ele diz o seguinte: todo mundo está de olho na inflação do outro. E isso se aplica à reforma tributária. Todos querem a reforma tributária, desde que seja no imposto do outro. O empresário quer reforma tributária que diminua o imposto, os governadores querem reforma tributária que aumentem a sua fatia do bolo, os prefeitos querem reforma tributária que aumente a fatia dos municípios, não tem jeito, e a União quer uma reforma tributária que não tire dela os valores que ela tem hoje. Comparativamente, a União ela tem um poder muito grande, porque a maior parte do bolo fica com ela. A concentração aumenta também, né? A segunda maior parte fica na mão dos estados, que é o ICMS, que é o maior imposto nacional em termos de arrecadação, e a terceira é com os municípios. Então, ao se falar em reforma tributária, nós temos que trabalhar na reversão de uma lógica em que no nosso país a lógica tributária ela penaliza o consumo, e ao penalizar o consumo, ela penaliza as classes mais desfavorecidas da sociedade. Ao passo que os impostos sobre a propriedade, os impostos sobre a renda, o aumento das faixas, a diversificação das faixas do imposto de renda e a revisão do sistema tributário como um todo, essa fica sempre postergada. Então, quando se fala em reforma tributária, já querem logo discutir a reforma do ICMS. É o item número 1. É o número 1. E isso causa um estranhamento dos governadores, óbvio, porque o ICMS é um imposto muito forte e dá aos governadores a governabilidade que eles precisam. Então, temos que discutir o sistema de maneira global. Mas dá até para aprofundar, né, com as políticas de desoneração, que vai lá no IPI, mas mexe justamente com os municípios. É muita coisa para a gente conversar. Vamos colocar energia elétrica aí daqui a pouco. Por exemplo. Agora, vamos aproveitar que a gente está falando sobre quem vai pagar a conta. A gente já sabe quem está no meio disso tudo que paga a conta. Somos nós. A gente preparou aqui essas novas faixas, a projeção das novas faixas, caso realmente se mantenha essa medida provisória do 4,5. É claro que o veto pode ser derrubado pelo Congresso, mas quem ganha até 1.868 estaria isento. A próxima faixa, até 2.799, paga a alíquota mais baixa, de 7,5%. Acima disso, até 4.664 vem a alíquota de 15%, né? Já vai subindo. Ó. Agora tem aí a faixa perigosa, que é do 3.700 até 3.733, o 22,5%. E a faixa que é acima de 4.664 já vai para 27,5%. É nessa faixa aí que é a mais perigosa, né? Esse ganho, por exemplo, que você acabou de explicar. O pessoal está comemorando ali um ganhozinho de 5%, meu salário vai aumentar 5%, mas aí o leão vai puxar seus 5%. Né? Se você tiver tido promoção nessa etapa aqui, você pode deixar que o leão vai ser seu sócio. Vamos no popular aqui, vamos pegar o jogador de futebol, porque ele não é o grande assalariado desse país, mas é aquele que está mais
na boca do povo, o torcedor lê, o fulano de tal ganha 300 mil, o outro ganha 400. Veja bem, o trabalhador que ganha 4.600 e pouquinho, ele está na mesma faixa do maior salário do Cruzeiro e do Atlético. É justo isso. Ou seja, ambos estão na mesma faixa. Que coisa, né? Isso é que chega... E quantos assalariados neste país ganham 350 mil reais por mês? Ou seja, a adoção de alíquotas diferenciadas por faixa faria com que aqueles salários efetivamente grandes pagassem mais. Então, na Alemanha, na Suécia, o imposto sobre a renda, ele chega a 45%, a 50%. Ou seja, no nosso país, quem ganha 4.600 e pouquinho tem a ilusão de estar na última faixa junto com o craque do Cruzeiro ou do Atlético. E isso é ilusório, isso é falso, isso não é verdadeiro, isso penaliza o trabalhador. Porque o aumento da alíquota também vai fazendo com que as pessoas tomem outras medidas com a sua renda, né? Por exemplo, os empresários que têm uma renda muito alta. Ele pode decidir refazer uma retirada menor sobre essa questão do prolabore, do seu salário, e investir isso na empresa, na indústria, faz girar mais, né? Do que simplesmente pôr no banco, né? E nós sabemos, nós temos vários conhecidos empresários que quando pagam a sua conta no bar, pagam com cartão de crédito da empresa. Pois é. E nós pagamos com o nosso cartão de crédito. Verdade. Então, Verdade. eles têm como falsear, como não apresentar uma renda para o fisco, e nós, os trabalhadores assalariados, não temos outro caminho. Acho que o caminho é o da cidadania, é o da conscientização. O Sindifisco MG... Ele tem uma postura cidadã nesse sentido. Não é porque somos auditores fiscais que nós estamos aí a fim de criar, aumentar impostos. Não, nós queremos que impostos sejam cobrados com justiça, com equidade e que os impostos sejam pagos segundo a capacidade contributiva de cada um. É o que a gente espera também, No nosso país, hoje, isso não é verdadeiro. Quem mais paga imposto no nosso país são os trabalhadores assalariados. E todo mundo assina embaixo, né? Tudo que você disse. Muito obrigado. Obrigado, Uma boa noite para Obrigado você. a vocês.